como nos tempos de Noé. Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus já havia nos alertado sobre como as pessoas seriam nos tempos finais, mais preocupadas com suas vidas do que com a palavra de Deus. No tempo de Noé, o povo ria e debochava, e foi assim por 120 anos, quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Já era tarde demais, e aqueles que duvidaram acabaram perdendo as suas vidas. Eles tiveram a oportunidade de se salvar. Bastava terem se arrependido e escutado a Noé, e certamente Deus permitiria que mais pessoas entrassem na arca e se salvassem. Deus é tão maravilhoso que prorrogou ao máximo o juízo. Deu a oportunidade para que todos se salvassem, e agora não é diferente. Nós temos a chance da salvação através do Evangelho, através da fé em Jesus Cristo. Mas muitos continuam como no tempo de Noé, o entendimento cerrado. E quando vier o juízo de Deus, muitos se perderão, por não terem escutado a palavra do Senhor. Princípio das dores. Mateus 24:8. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Todos esses acontecimentos, todos esses sinais, a Bíblia chama de princípio das dores. Compara este período com as dores de parto de uma mulher grávida, que vão se intensificando cada vez mais, até que nasça o bebê. É exatamente isso que está acontecendo. Os sinais estão se intensificando ano após ano. Mais terremotos, mais doenças, mais maldade, mais guerras, descrença, o ser humano cada vez mais afastado de Deus. O dia do nascimento está chegando, o grande dia do Senhor virá. Você está preparado? Busque a Deus acima de todas as coisas. Estamos no tempo da graça. Só depende da nossa vontade aceitarmos ao chamado do Evangelho. Ainda há tempo, como nos ensina a Bíblia. Deuteronômio 4:29. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se olharmos atentamente, já vemos todos os sinais que a Bíblia previu há mais de 2000 anos, se cumprindo nos dias atuais. Vivemos tempos angustiosos, fome, pestes, guerras, e a cada ano que passa, os sinais se intensificam. Nunca o mundo parou da forma que parou nesses últimos anos, devido a uma pandemia que tirou a vida de milhões de pessoas. A sociedade cada vez mais afastada de Deus, vivendo para suas ideologias e prazeres, e rejeitando a palavra do Criador. Cristãos sendo perseguidos, a Bíblia sendo questionada, sinais na natureza, nos céus e na terra, na sociedade, na atitude de cada um de nós, assim como as Escrituras previram há séculos atrás. Infelizmente, muitos ainda dormem, não conseguem enxergar sinais tão claros, e assim como no tempo de Noé, quando se derem conta do que está acontecendo, já será tarde demais. Falsos profetas. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Jesus nos alertou que no fim dos tempos, muitos viriam em seu nome, com falsas promessas e doutrinas enganadoras. Nunca se viu tantos homens distorcendo a Bíblia e usando o nome de Deus para cometer heresias. Hoje em dia temos seitas e doutrinas que ensinam a falsa religião, pregam sobre reencarnação, comunicação com os mortos, salvação pelas próprias obras, todas essas doutrinas que são absolutamente contrárias às Escrituras. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja como a Bíblia nos mostra que todas essas mensagens pregadas por doutrinas demoníacas
são absolutamente falsas e contrárias à palavra de Deus. A reencarnação. Acreditar na reencarnação é crer que o homem pode se salvar por si mesmo, tendo assim várias oportunidades para evoluir. Se isso fosse possível, Deus não precisaria ter enviado seu Filho para morrer por todos nós. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Comunicação com os mortos e oração aos que já morreram. Orar aos mortos é estritamente proibido na Bíblia. Deuteronômio 18:11 nos diz que quem consulta os mortos é abominação ao Senhor. Veja só, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. E na história do rico Lázaro, Jesus nos informa que os mortos nada podem fazer por aqueles que estão vivos, nem sequer se comunicar com eles. Quando você procura contato com uma pessoa que já morreu, além de estar fazendo algo abominável aos olhos de Deus, o máximo que você irá conseguir é se comunicar com espíritos demoníacos, que mentem e enganam para se passar por entes queridos que já se foram. Salvação pelas próprias obras. A Bíblia é mais do que clara em relação a esse assunto. É absolutamente impossível para o homem chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A falsa religião é obra de Satanás e surgiu desde o tempo da Torre de Babel, com Semíramis e Nimrod, mãe e filho, que eram adorados como deuses. Após a morte de Nimrod, sua mãe Semíramis engravidou e disse ao povo que o bebê que estava em sua barriga era o próprio Nimrod, que estaria voltando à vida, reencarnando. A criança nasceu e recebeu o nome de Tammuz. Eles passaram a ser adorados como o Rei Sol e a Rainha Lua, ou a Rainha dos Céus. Essa falsa religião se espalhou pelo mundo, invadiu outras culturas e ao longo do tempo foi se adaptando a cada povo que a recebeu. No Egito virou Ísis e Horus. Na Grécia ficaram conhecidos como Eros e Afrodite. Tammuz também é apresentado como Adonis. Na Itália são Vênus e Cupido. E para os fenícios eram Astarote e Baal. Todos falsos deuses, que levaram muitos à perdição e ao engano. No ano 313 d.C., o imperador Constantino, que era romano, supostamente se converteu ao cristianismo. Ele permitiu o culto cristão em todo o império, mas acabou incorporando alguns elementos dessa falsa religião à fé cristã, heresias que perduram até hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, como a adoração de ídolos e a figura da mãe com a criança em seus braços. Na falsa religião da Babilônia, se pregava que a mãe tinha supremacia sobre o filho, tinha uma posição de grande destaque, e isso foi introduzido por Constantino na fé cristã. Por isso, até hoje, muitos veem Maria como corredentora, como alguém capaz de trazer a salvação. Maria foi uma mulher maravilhosa, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus na terra. Merece todo o nosso respeito e carinho. Certamente foi uma das mulheres mais extraordinárias da história, se não a maior de todas as mulheres. E com certeza está hoje na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela não é salvadora dos homens. Ela não tem o poder de nos dar a vida eterna. Apenas Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes. Apenas Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Filipenses 2:9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Bem, vamos encerrando esse vídeo por hoje. Obrigado por ficar comigo até o final. E não perca a continuidade dessa série Sinais do Fim, a terceira e última parte, com os sinais que indicam a volta eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Se possível, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal
O meu muito obrigado e que Deus lhes abençoe grandemente. Até a próxima.